por vir, mas Ele tem algo para a nossa vida. Eu quero falar hoje sobre um tema todo especial. Eu estava meditando. Nós temos vivido muitas coisas maravilhosas em Deus. A igreja e cada um de nós, cada um tem vivido em Deus algo poderoso da parte de Deus. Hoje eu quero falar sobre o tema Vem e Vê. É um convite feito, vem e vê. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar porque Deus, Ele quer trazer para nossas vidas a existência aquilo que não existe. Ele quer fazer aquilo que até então nós nunca vimos. A Bíblia vai falar de muitas pessoas, muitas curas de cegos. Aqueles que tem alguns que nunca viram, outros que irão tornar a ver. Mas a questão é que Deus quer abrir os olhos, Ele quer nos fazer enxergar milagres, Ele quer nos fazer ver aquilo que Ele pode e vai fazer sobre nossa vida, amém? Mas, antes de entrar no assunto aqui do vem e ver, sabe que muitas das vezes nós deixamos situações nos impedirem de ver aquilo que Deus tem nos feito. E uma das situações que nós muitas das vezes nos impedimos, deixamos que nos impeça, são emoções. O que nós vemos muito hoje em dia são pessoas levadas por emoções. E nós precisamos tomar cuidado e alinhar as emoções que nós temos. Como assim? Quem nunca acordou de manhã, nem todos, não sei se é só eu, mas tem manhã que a gente não acorda tão bem assim. Ou é só eu? Tem aquele momento que vão falar com a gente e às vezes nós damos uma resposta que nós não deveríamos dar. Mas porque houve um sentimento, uma emoção, então nós reagimos de acordo com aquela emoção. E é isso que muitos têm vivido dessa forma, não reagindo de acordo com a fé, mas reagindo de acordo com a emoção, pautando a sua vida numa emoção. A palavra de Deus vai dizer na construção de duas casas, um vai construir na rocha, outro na areia. Então, aquela que permanece firme é aquela que é construída na rocha. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor, Ele é. E nós cremos nisso. Então, a nossa vida, nada que nós temos, nada não pode ser construído em emoções, em aquilo que é passageiro, aquilo que se passa, porque a emoção é constante. E já você vai entender. Quanto de nós, devido à emoção, tomamos atitudes que depois nós nos arrependemos. Pensamos, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Quanto de nós, quando fundamentado numa emoção, nós falamos ou agimos de uma tal forma que nós falamos para nós mesmos quando lembramos da situação. Nem parece, nem eu estava fora de mim, nem era eu, nem parece eu. Ou quando nós olhamos certas pessoas que têm uma certa situação, têm uma certa vida, mas tomam uma atitude diferente. Nós pensamos, nem parece ela, nem parece tal. E às vezes, por conta das emoções, nós tomamos atitudes que não condiz com aquilo que nós somos em Deus. Às vezes nós falamos algo que nós normalmente não faríamos. Nós tomamos uma atitude que normalmente nós não tomaríamos. Então, muitos de nós somos levados por essas emoções que nos faz ser irreconhecível de quem nós realmente somos. E isso que é perigoso. A emoção que tem trazido para a pessoa o desvio daquilo que Deus quer para ela, daquilo que ela é em Deus. E exemplo disso, lembra de Pedro, tomou uma atitude de emoção e feriu quem não era para acontecer. Tomou uma atitude por uma emoção. Isso não era para acontecer. Então, as emoções, não é que as emoções são ruins, mas eu devo controlar as emoções. Já já você vai entender no texto que nós vamos ler. Não é a partir das emoções, é a partir da fé que nós temos na rocha. Não é a partir daquilo que eu sinto, não é a partir daquilo que aconteceu e eu fiquei triste. É a partir da fé em Deus. Já você vai entender isso. Então, isso é muito perigoso quando nós baseamos a nossa vida em algo que não é Deus, que não é a fé em Deus. Ela não subsiste. Isso nós vemos. Deus nos chamou para revelar Ele, para que vejam Ele através de nós. A palavra de Deus que diz que
Nós somos aqueles que anunciam, somos aqueles que somos boca de Deus. Mas, quando nós deixamos as emoções vencerem, nós vemos, lembra lá, tanto esse que eu falei de Pedro, que tomou uma atitude que não era para tomar, e nós vemos também do mesmo Pedro, lembra, havia o propósito de Deus, Jesus ia vir morrer, havia um propósito de Deus, e por alguma emoção, ou por algum trauma, ou por alguma preocupação, lembra aquela passagem, aquela parte que vai falar, Jesus vai estar indo para Jerusalém, vai estar indo e vai ser ali crucificado, e aí Pedro vai falar, não vá, Senhor, para lá. Havia um plano de Deus, mas com o teu plano, Pedro estava falando, não vai. Não vai porque já queriam te apedrejar, vão te apedrejar lá. Olha para você ver, a emoção fez ele tomar uma atitude contrária ao plano de Deus. Havia um plano de Deus, mas nós, muitas das vezes, porque deixamos nossas emoções aflorarem, lutamos contra o plano de Deus. Já parou para pensar? Deus, Ele deseja algo de mim, existe um propósito para mim. Mas as nossas emoções acabam nos atrapalhando. Então nós vemos que Pedro, ele foi contra o propósito de Deus. Aquele que era para ser boca de Deus. O que Jesus vai falar para ele? Arreda-te, Satanás, que não cogita nas coisas de Deus, mas dos homens. Então nós vemos que por conta das emoções, ele era aquele que caminhava com Jesus, ele era aquele que ouvia as ministrações, ele era aquele que via milagres, mas quando as emoções tiveram a flor da pele, em vez de ele ser boca de Deus, ele foi boca de Satanás. Por conta deixou as suas emoções aflorarem. Está me compreendendo até aqui, gente? Então, eu preciso compreender, e vamos para o texto. E nós já vamos entender o que eu estou querendo falar em relação do vem e ver, e nós controlarmos as emoções. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Nós iremos ler do 43, do verso 43 em diante. Por favor, abra a palavra de Deus lá. Ela diz o seguinte, 43 em diante. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, quando encontrou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito do que também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximando-se, disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então vamos um pouco entender esse contexto, entender o que Jesus estava querendo passar. Já no versículo 43, nós vemos, e Jesus decidiu. Houve uma decisão de Jesus. Então, quando Jesus decide fazer algo, quem vai contrariá-lo? Quando Jesus decide
E eu acredito que você está aqui nessa noite porque Jesus decidiu algo na sua vida. Ele decidiu. E se você veio aqui, eu não sei se é uma cura física, uma cura espiritual, uma situação mal resolvida, uma situação que está afligindo o seu coração. Mas a grande questão é, Jesus decidiu. E se Jesus decidiu, quem que vai impedir? Então, eu preciso me posicionar nisso. Eu estou aqui, Jesus decidiu sobre a minha vida. Jesus decidiu algo. É aqui que nós precisamos começar. Em uma decisão de Jesus. Não se trata de quem eu sou. Ah, mas eu sou uma pessoa assim, uma pessoa assada. Eu não tenho esse dom ou aquilo. A questão não é essa, a questão não somos nós, a questão não é o que fazemos, a questão é que existe uma decisão e eu me posiciono nessa decisão tomada por Jesus. Então, se Jesus decidiu, se hoje Ele decidiu me curar, o que é a doença? Se hoje Ele decidiu mudar a minha vida, quem é o maligno para contra isso? Se hoje Ele decidiu transformar a minha situação, então eu me posiciono naquilo que Jesus decidiu. Então, o primeiro ponto é entender, eu estou aqui porque, não é só porque só eu quis estar, eu estou aqui porque Jesus decidiu que eu estivesse. A palavra de Deus também diz, que ninguém vem a Jesus se o Pai não enviar. Você está aqui porque você foi enviado. Jesus te enviou. Você está aqui porque Jesus decidiu mudar a sua vida. Você crê dessa forma? Ninguém que tem um encontro com Jesus saiu da mesma forma. Nós vemos, a mulher samaritana saiu de uma forma diferente. O cego saiu enxergando. O paralítico saiu andando. Acontecia maravilhas quando pessoas tinham um real encontro com Jesus e abriam a sua vida, derramavam a sua vida, porque quando Jesus decide, não tem quem possa parar, quando Jesus decide, não tem quem possa impedir. Amém? Então, esse primeiro ponto, esse primeiro pensamento é esse, Jesus decidiu, e eu estou debaixo daquilo que Ele decidiu. Então não tem os problemas que vão me impedir, não tem a multidão que vai me impedir, não tem as situações contrárias, porque vem situações contrárias. Mas essas situações não podem me impedir naquilo que Jesus decidiu. Nada pode me impedir naquilo que Jesus decidiu. E naquele instante que Ele decidiu ir para aquele lugar, e ali Ele vai chamar, vai falar para Filipe, segue-me, nesse mesmo versículo. Ele decidiu chamar Felipe, e Felipe foi. Ele decidiu chamar você, Ele decidiu nos chamar para este lugar, Ele decidiu que nós ouçamos a palavra dEle, Ele decidiu. E nós vemos, a partir daqui, um posicionamento de Felipe. Felipe foi, seguiu, não só seguiu, o texto, a continuação no próximo verso, nós vemos que Felipe, no verso 45, Felipe encontrou Natanael. Eu fico imaginando Felipe encontrou Jesus ali, falou com Jesus, Jesus falou, segue-me, e eu fico imaginando ele esfuziante para falar para Natanael, olha Natanael, eu encontrei Jesus, eu encontrei Ele, eu encontrei aquele que os profetas estavam falando, eu encontrei aquele que Moisés falou. Ele estava esfuziante para falar com Natanael. E Natanael, ele vai falar isso. Ele vai falar com Natanael. Vai falar, olha, eu encontrei. Sabe, eu não consigo imaginar Felipe falando de uma forma, eu achei um homem lá. Eu não consigo imaginar Felipe de qualquer forma falando de Jesus, de qualquer forma externando Jesus. E às vezes nós, por não conhecê-lo de verdade, ou não se entregar de verdade, por não entender que Ele decidiu, nós não externamos Deus da forma que era para ser. Está dando para compreender? Está aqui, gente?
Então nós vemos Filipe esfuziante falando, olha, eu encontrei. Porque quando nós encontramos algo precioso, nós queremos anunciar porque algo bom aconteceu. Quando você vai a algum lugar bom, você quer falar deste lugar para os outros, sim ou não? Quando você vai, você experimenta algo bom, você quer sair anunciando. Então é isso que eu vejo o Filipe fazendo. Ele encontrou algo maravilhoso, então ele queria sair anunciando. Ele queria sair falando. Então ele vai falar agora para Natanael, olha, eu encontrei. Havia algo no coração dele que queimava para isso, de falar de Jesus. E aí ele vai falar, e a resposta no verso 46. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha que interessante. Olha a diferença. Um recebeu o encontro com Jesus esfuziante, ficou feliz da vida e queria anunciar. Outro, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E eu fico imaginando se ele vai falar que pode alguma coisa boa sair de Nazaré, que provavelmente ele tinha conhecimento da cidade, e não teve experiências boas naquela cidade. Então, ele teve experiências ruins naquela cidade, que trouxe para eles emoções ruins, e a resposta que ele está dando agora a Filipe, diante do falar do Filipe, não era pelo que o Filipe falou, mas pelas emoções ruins que ele tinha. A base que ele está respondendo, a resposta que ele está dando, não está de acordo com o que está sendo falado, mas de acordo com as suas emoções, com os seus traumas. E aqui que é perigoso, nós ouvimos o Evangelho, mas muitas das vezes estamos dando a resposta, não de acordo com aquilo que é pregado, mas de acordo com as emoções que eu tenho, de acordo com o trauma que eu sofri lá atrás, de acordo, então Natanael vai falar, pode alguma coisa boa? Porque até então, ele não tinha encontrado algo bom em Nazaré. Até então, ele estava traumatizado com aquele lugar, por algum motivo, que tanto é, e quando falava de Nazaré, pode ser alguma coisa boa? Então, às vezes, nós vivemos assim, nós ouvimos e falamos, pode ser alguma coisa boa? Jesus vai querer, Ele quer nos mudar a nossa vida, mas quando nós ouvimos falar dEle, ainda que nós não falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração, toma a atitude que Natanael tomou. Pode acontecer. Já foi falado aqui, Deus quer nos levar para um nível diferente. É isso que Filipe queria falar para aquele Natanael. E ele queria falar, ele quer te levar, olha, eu encontrei aquele que está sendo falado há muito tempo. Mas a reação que ele tomou foi diante as suas emoções, foi baseado nos seus traumas, fundamentado nas suas próprias experiências ruins. E às vezes nós fazemos isso na igreja, ouvimos muitas palavras, olha, a sua vida vai transformar, você vai ser curado, você vai ser livre, você vai alcançar, mas a pessoa ela fica tão abraçado com as suas emoções, que ela já não reage da forma que ela para reagir. Olha a diferença. Filipe vai reagir e vai até anunciar. Natanael, além de ouvir, ele vai lembrar dos traumas em relação a Nazaré. Mas mesmo mediante a tudo isso, a essa resposta negativa de Natanael, Filipe vai fazer vai falar para ele, olha, vem ver. Vem ver. Então ele vai chamar aquele que estava com um trauma, muitas das vezes, com as emoções não alinhadas, com as emoções negativas. Aquelas emoções negativas não influenciaram aqueles que estavam impactados por Jesus. Aquele que estava esfuziante com Deus não foi influenciado, tanto então vem você ver.
E eu acredito que é isso que Jesus deseja de nós, provar dele, provar disso que está sendo falado, e não só deixar os traumas falarem mais alto, deixar os pensamentos que aconteceu lá no passado falar mais alto. Então nós vemos que Filipe continuou ali na fé, falando, olha, então vamos lá, vem ver, você não acredita, então vamos ver. E é isso que nós precisamos perceber. Aí Jesus no verso 47 vai falar, Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Olha para você ver. Filipe falou, Filipe chamou o Natanael, mas por causa do trauma, das emoções com Nazaré, o que aconteceu? Não fala que Natanael foi, fala que Jesus chegou de encontro. Jesus chegou de encontro. Ainda que havia emoções que precisavam ser restauradas, emoções que talvez o deixava naquele mesmo lugar, mesmo ouvindo falar de Jesus, mesmo com alguém esfuziante do lado, mas a graça de Jesus o alcançou ali. Jesus foi até ele. Entenda uma coisa, talvez você está aqui nessa noite exatamente dessa forma. Existe alguma coisa que você não consegue romper, porque existe as emoções, existe um sentimento, existe um trauma, existe alguma coisa que você vai e você para. Chega um certo ponto que você para. Jesus, Ele quer que nós rompamos isso, e a graça dEle nos trouxe aqui nessa noite, para ouvir essa palavra, e atender esse vem e ver, atender, experimentar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então ele não foi, Jesus foi até Natanael. E a grande questão é que Jesus vai falar, olha, você é uma pessoa, não há falsidade, é um israelita e não há falsidade. Mas ele tinha uma certa posição, uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira. Mas o que fazia com que ele não rompesse, era exatamente esse pré-julgamento, essas emoções. E eu sei que nós somos pessoas boas, pois procuramos pelo menos fazer o bem, mas isso não basta, eu preciso olhar para mim, olhar para cada um de nós, e nós precisamos ver, será que não tem alguma coisa fazendo com que eu pare? Não tem uma emoção, um sentimento me tirando do foco, me tirando daquilo que Deus tem para mim, Deus tem para o meu coração? Eu preciso rever e me posicionar quanto a isso. Então ele vai falar, olha, não há falsidade, mas ele não vai, Natanael não se aproximou, Jesus pela graça se aproximou. Aí no 48, disse-lhe Natanael, de onde me reconheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira eu te vi. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer relacionamento que Jesus falou com ele, ele teve a primeira atitude, mas antes de qualquer coisa disso, Jesus já conhecia, já sabia. A Bíblia não vai ser claro o que aconteceu na figueira, mas a questão é que é algo que impactou a Natanael. É algo que impactou as emoções de Natanael. Tanto é que quando Jesus vai tocar em falar da figueira, eu te vi. Ele sabe o que está acontecendo. Às vezes nós pensamos, mas Deus não está olhando a minha situação. Deus não está olhando como é que eu estou. Sim, Ele está vendo. Por isso que da mesma forma que Ele decidiu ir para essa cidade, Ele decidiu hoje trazer você aqui. Mas eu preciso compreender isso, que Natanael ele se posicionou,
ele estava pensando sobre a figueira, que havia emoções naquele tempo. Mas Jesus vai falar, eu te vi lá. Então Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele sabe qual é a situação, Ele sabe o seu coração, Ele sabe qual a tua expectativa para essa noite, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo. Então quando Jesus falou, olha, eu te vi lá, eu estou te vendo, não pense que Jesus está apático ao problema que você está vivendo, não pense que Jesus está apático ao coração que triste muitas das vezes, as emoções. Ele quer nessa noite alinhar corações, Ele quer nessa noite alinhar emoções, para que você venha de fato ver aquilo que Ele deseja que você veja. O grande problema é que nós estamos tão infiltrados nas emoções, que não entendemos o quão grandioso é o nosso Deus. Natanael não estava entendendo que era o Messias tão esperado, que era aquele que ia libertar, que era aquele que ia salvar. Mas toda a mensagem era corrompida, porque no coração de Natanael estava, Nazaré não tem nada bom. Às vezes a gente está falando, Jesus salva. Mas eu ouvi falar um dia, ou aquele dia eu vivi em determinado lugar. Começa a rebater com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios pensamentos, e enquanto eu deixar as minhas emoções me vencerem, eu não provo daquilo que Deus tem para mim. Eu não cresço na minha fé, naquilo que Deus de fato tem ao meu respeito. Então que nessa noite eu possa abrir o meu coração e dizer, Jesus, é isso que está me atrapalhando, é essa emoção, aquela situação, mas eu quero me libertar dessa situação, porque eu quero ver aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu preciso entender isso, eu preciso abrir para Deus, está aqui, ó. Aí quando Ele vai falar da figueira, aí Ele vai se derramar, porque tocou bem aonde havia alguma situação, algum sentimento, alguma coisa o prendia. Aí Natanael exclamou, após ele falar, eu te vi, Natanael exclamou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Perceba, independente do que aconteceu, da qual situação havia naquela figueira, a questão é, Jesus foi bem de encontro aonde precisava ir, e naquele momento que Jesus tocou naquele assunto, Natanael se derramou. Eu sei que tem coisa que eu estou falando aqui nessa noite, que você está vivendo, as emoções que estão te levando para um lugar, aonde você está ficando cada vez mais longe, mais frágil na fé, cada vez mais distante, e Jesus está tocando nessa figueira sua, Ele está falando dessa figueira sua, mas o que Natanael fez quando Jesus tocou em algo dele, tocou em uma situação e falou, eu estou vendo isso, e Jesus está vendo você, está vendo aquela situação, está vendo aquela limitação, quando foi tocado naquela limitação, Ele vai falar, tu és o Rei, tu és o Mestre. Ele se rendeu, que nessa noite, Deus está falando com você, daqui a pouco nós iremos orar, mas se derrame para Deus, se derrame com todo o seu coração, não saia daqui de novo com as emoções encalacradas dentro de você, com as emoções impedindo você de viver a fé em Deus de verdade, e eu preciso derramar em Jesus isso. Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Isso eu creio muito, pois tu verás coisas muito maiores do que estas. É por isso que nós estamos aqui. Eu acredito que é um tempo que nós vamos viver coisas que nunca vivemos. Eu acredito que coisas maiores estão para acontecer, estão acontecendo. Mas enquanto as minhas emoções me segurarem, eu não consigo enxergar aquilo que está sendo óbvio. Eu não consigo ver porque eu não vejo mais a partir de Jesus, mas eu vejo a partir das minhas emoções. Sabe que quando você está por exemplo, quando você está com raiva, tudo te irrita, não é? Pode ser a melhor coisa do mundo. Olha, toma aqui, esse daqui,
você já fica bravo. Sim ou não? Porque você está olhando e você está respondendo a partir da tua raiva, e não a partir daquilo que está sendo dado, mas a partir da tua raiva. Assim também as emoções. Quando nós respondemos a Deus, não a partir de quem Ele é, mas a partir das minhas emoções, tudo que eu estou apresentando, parece que nada vai dar certo. Eu estou sempre para baixo. Então, não é a partir das minhas emoções, não é a partir dos meus traumas. Respeito o que você viveu, respeito situações difíceis que você passou, mas enquanto você não dá um basta, é a partir de Deus, não a partir de nós, não a partir dos nossos traumas, das nossas emoções, nós não conseguimos andar com Deus como Deus gostaria que nós andássemos. Então, que nessa noite nós possamos entender, Deus tem para nós o melhor. Deus tem para nós coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas eu preciso tirar de uma vez por todas, dizer: Jesus, é essa situação, é esse trauma, é esse coração, mas nessa noite eu não saio daqui sem derramar perante o Senhor. E já indo para o final, para nós orarmos, diz o seguinte no verso 51: E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante. Ainda ele vai afirmar. Você sabe que os anjos, eles são mensageiros. Aí quando você vê um trânsito de anjo, quer dizer que Deus está mandando resposta. Deus está mandando resposta aqui, ó. Vai lá, anjo, responde. Vai lá, responde aquilo outro. E Jesus está falando isso, vai chegar dias. Você vai ver anjos subindo e descendo. Você vai ver coisas que você não viu. Então entenda e creia nisso. Coloque no seu coração isso. E não deixe as emoções tirarem esse foco. Não deixe aquilo que está te barrando, mas que nessa noite nós possamos romper tudo isso. Amém? Então vemos a diferença. Filipe encontrou Jesus, ficou esfuziante em Deus, ficou esfuziante, falando de Jesus. Natanael ouviu que Jesus estava ali, deu a resposta a partir das suas emoções. O grande problema nosso é exatamente isso, é que nós estamos dando muito lado para emoções, e por isso as emoções são inconstantes. Uma hora está bem, depois está mal. E se a nossa base não for a rocha, mas for as nossas emoções, nós também seremos pessoas inconstantes. Que nessa noite nós possamos nos posicionar. Natanael foi um dos 12 discípulos, mas ele precisou romper esse trauma, essas emoções que ele tinha, porque enquanto ele fosse dar a resposta a partir das emoções, ele não conseguia entender a grandiosidade daquele ao qual ele estava ouvindo falar. Enquanto nós vivemos por emoções, eu posso falar de Jesus o dia todo, você pode ouvir muitas ministrações, mas ainda nós não conseguimos entender a grandiosidade do que Jesus fez. Nós não conseguimos entender a grandiosidade do nosso Deus. Por isso que tem pessoas, muitos de nós, ouvimos tantas palavras e falam: por que a nossa vida não muda? Por que nós não conseguimos um relacionamento com Deus? Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu acho que eu estou voando, outra hora eu estou me arrastando. Muitas das vezes porque existem emoções que estão pautando você. A nossa base não está sendo a rocha. A nossa base está sendo um trauma lá atrás que aconteceu, que falaram, deixaram de falar. Está sendo uma decepção que eu tive. Está sendo alguma coisa que aconteceu, talvez uma perca, talvez uma situação que aconteceu lá atrás. Rompa isso. Eu não sei o que é, mas você sabe, o Espírito Santo sabe o que está te prendendo. Então que nessa noite, lance isso. Nessa noite, lance tudo aquilo que está no seu coração. E
que a sua base, a nossa base venha a ser a rocha. A rocha. Nós iremos cantar uma canção. Gostaria que a igreja ficasse de pé. A igreja ficasse de pé. Nós iremos orar. Enquanto é cantada uma canção, eu quero que você esvazie, você pense no que está acontecendo com você, porque você sabe o que acontece, você sabe o que está quais são as suas emoções, e talvez as suas emoções estão impedindo você de romper na fé. Talvez as suas emoções estão tirando você daquilo que Deus quer que você veja na sua vida. Então essa noite que existe um chamado de Deus para você, para mim. Existe um chamado, da mesma forma que o chamado de Deus veio pela boca de Filipe naquele tempo, falando, vem ver. Em nome de Jesus eu falo para você, vem e vê. Vem e vê, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor sim. Não vou falar que não vai haver dificuldades, vai. Mas quando entendemos que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, não tem emoções. Quando nós entendemos que Ele decidiu mudar nossas vidas, que Ele decidiu mudar as nossas emoções, quando nós entendemos isso, então nós nos posicionamos.